paz do Senhor Jesus, igreja, graças a Deus, estamos de volta para realizarmos mais uma vez esse momento de adoração e de culto ao nosso Senhor. Hoje é o nosso culto de ensino da Palavra de Deus, terça-feira. Aqueles que puderam participar domingo, ouvimos uma porção da Palavra de Deus ministrada com o nosso evangelista Francisco das Chagas, uma palavra muito abençoada. Tenho certeza que fomos muito inspirados com a mensagem de Deus através da instrumentalidade do nosso evangelista Francisco. Eu quero convidar os irmãos e irmãs, onde vocês estiverem agora, para a gente orar ao Senhor. Você que está no seu lar, você que está aí na sua casa, apresente agora diante de Deus em oração. Oremos neste momento. Apresente alguém da sua família, do seu lar, amigos, irmãos, aqueles que aqui congregam conosco na DSM, por Esperança 1. Temos alguns irmãos nossos e irmãs que precisam da intervenção de Deus sobre as suas vidas. E eu tenho certeza que o Senhor está com os seus ouvidos atentos e com os seus olhares atentos à oração desta casa. Então, onde você estiver agora, você é um instrumento de Deus para juntos orarmos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, em Tua presença nós nos encontramos nesta noite para juntos, meu Deus, Te adorarmos na beleza de Tua santidade. Pai querido, nós acreditamos no poder, Pai amado, da Tua palavra, Senhor. Aclamamos agora ao Senhor, meu Deus, que aqueles e aquelas que têm rogado as orações em seus favores, alcançam o Senhor. Pai amado, seja em um leito, no hospital, seja no seu lar, aonde estiver, que a Tua boa mão esteja sobre a vida do Teu povo, Senhor. Que o Teu milagre alcance agora, Pai, que em tudo o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos agora, nesse momento, a um instante de louvor. Vamos ouvir louvores, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Ouçamos então louvores que traga a edificação para a nossa vida, no nome de Jesus. Salve música para o Senhor.
Vem Jesus pelo caminho de uma viúva que chora. A vida foi chegando e a morte foi embora. Vem Jesus pelo caminho de um cobrador ladrão. Foi chegando a honestidade e o fim da corrupção. Vem Jesus pelo caminho, um homem sem visão. Foi quando a luz iluminou a escuridão. Matou a sede da mulher samaritana. O puxou e abandonou a sua cama. Chorou surdo quando ouviu a sua voz. Se emocionou com a pelúcia e perdoou-a no Calvário ladrão. Da sepultura ressurgiu pra todos nós. Vem pra beira do caminho que Jesus irá passar. Onde ele passa o corpo anda, o cego tem que enxergar. Chame, grite, toque nele. Vem pra beira do caminho que Jesus está passando. Está quebrando as correntes e aos cativos libertando. Olha aqui, você vai ver milagre aconteça quando Jesus passar. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Jesus. Vem Jesus pelo caminho de um homem sem visão. Foi quando a luz iluminou a escuridão. Matou a sede da mulher samaritana. Foi puxando e abandonou a sua cama. Chorou surdo quando ouviu a sua voz. Se emocionou com a pelúcia e perdoou-a no Calvário ladrão. Da sepultura ressurgiu pra todos nós. Vem pra beira do caminho que Jesus irá passar. Onde ele passa o corpo anda, o cego tem que enxergar. Chame, grite, toque nele. Vem pra beira do caminho que Jesus está passando. Está quebrando as correntes e aos cativos libertando. Volta aqui, você vai ver milagre aconteça quando Jesus passar. Vem pra beira do caminho que Jesus irá passar. Onde ele passa o corpo anda, o cego tem que enxergar. Chame, grite, toque nele. Vem pra beira do caminho que Jesus está passando. Está quebrando as correntes e aos cativos libertando. Olha aqui, você vai ver milagre aconteça quando Jesus passar. Olha aqui, você vai ver o milagre aconteça quando Jesus
Graças a Deus. Tenho certeza que esses louvores que você acabou de ouvir foram muito edificantes para a tua vida e para a vida de todos nós. Eu quero agora também convidar os irmãos para um momento de ofertório. Vocês que aí estão nos seus lares, a palavra do Senhor vai nos orientar que nós temos que fazer sempre isso com uma alegria. Lucas capítulo 21 vai estar registrado da seguinte forma, versos 1, 2, 3 e 4. Vai dizer para nós assim: e olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar-lhe 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Verso 4: porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, ou do sobejo, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Muito bem, esta palavra para nos orientarmos a este momento de ofertório, onde vocês estiverem no lado de vocês. Um texto muito conhecido, mas é um texto que vai nos orientar ao nosso comportamento no momento de entregarmos as ofertas ao Senhor. Ali está Jesus, ali está também aquelas pessoas ricas, conforme está aí bem especificado no texto, e ali também está uma mulher que era viúva e, conforme os relatos de Lucas, pobre. Quando a gente observamos esse texto, a gente vamos então ter um entendimento de que todos que ali estavam, tanto os ricos como a pobre, estavam ali para fazer o seu momento de ofertório, a entrega do ofertório. Havia os gasofiláceos à frente, destinados para os destinos das quais eram feitos, e ali as pessoas se dirigiam-se e colocavam as suas ofertas destinadas para o trabalho do templo e para os demais trabalhos. É interessante que Jesus observe, Jesus vê tantos os ricos e Jesus vê também a mulher, ou a viúva e pobre. Conforme as pessoas foram fazendo sua oferta, lançando as suas ofertas na arca, Jesus está observando. E Jesus, ele não está observando aqui, não é precisamente o valor monetário, mas Jesus está observando como as pessoas estão fazendo aquele ato de oferta. E perceba que o Senhor mesmo é quem fala e diz que aquelas pessoas ricas, elas deitavam daquilo que lhe sobeja, ou daquilo que lhe sobra, daquilo que ele não tem nenhuma serventia, faziam desta forma. Então Jesus observava esta forma no coração, como eles se comportavam. Da mesma forma, Jesus observou aquela pobre viúva, e Jesus viu que ela realizou um ato sincero, um ato de muita dignidade perante Deus, porque as nossas ofertas, elas são entregues diante do nosso Deus, conforme registra logo a parte A do verso 4, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus. Então, quando nós entregamos, nós estamos entregando para Deus, e Deus, ele não está observando a quantia, se muito ou pouco, mas ele está vendo a minha atitude, o meu comportamento. É isso que ele observa. Então tenhamos comportamentos sinceros diante de Deus e façamos com um coração generoso e voluntário na obra do Senhor. Ofertemos com alegria, façamos isso para a glória do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus. Vamos consagrar o ofertório, pedir a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos,
abençoar aqueles que gostariam muito, mas não teve. Amado e eterno Deus, nesse momento nós oramos consagrando o ofertório, dando-te graça por este ato tão importante na vida da igreja, Pai. Abençoado seja cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adolescente, jovem, família, Pai, que assim o fizeram, Senhor, reservando e separando para ser entregue na tua obra, Pai. Meu Deus, também abençoamos a vida do teu povo para que haja prosperidade, para que em tudo sejam prósperos, Senhor. Também oramos sobre a vida daqueles e daquelas que gostariam muito, Senhor, mas não teve, Pai. Mas cremos, meu Deus, que a tua boa mão os alcançará e que eles e elas terão para poder assim, Senhor, também servir-te com alegria. É no nome de Jesus que assim oramos e o consagramos. Amém. Consagrado está para uso integral da obra de Deus. Queridos irmãos, convido-os agora para um momento de leitura da palavra de Deus e para um momento de meditação da palavra do Senhor. Palavra do Senhor que está registrada no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 14, versos de número 15 ao 24. Vai nos dizer a palavra do Senhor. E ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Verso 16. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia chamou o seu servo, dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa e vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Verso 23, e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Esta é a palavra de Deus para nós neste momento de orientação, de ensinamento. Eu gostaria de intitular aqui aos irmãos uma frase que me veio ao coração ao meditar nesse texto bíblico que está registrado por Lucas e também registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 22, dos versos 1 ao 14. Desculpas que não convencem a Jesus. Nós, seres humanos, somos muitos, mas muito, às vezes, espertos em apresentarmos diante de nosso Jesus desculpas para não realizarmos aquilo que nos fora designado a realizar. E isso é um grande perigo, porque aí nós estamos entrando no caminho da não realização da obra de Deus, quando a nós foi dado o privilégio, o direito de fazermos a obra de Deus. E também há um grande perigo aqui, nessa recusa ou nessa exclusão
de não querer aceitar aquilo que é tão importante para a nossa vida, a rejeição ao convite de Jesus, é nós cairmos no erro da condenação. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Então logo nós seres humanos precisamos nos policiarmos e tomarmos cuidados para que nós não sejamos pessoas rejeitadas pela nossa justificação, que não tem aceitação diante de Deus. Não vou fazer isso por causa disto. Arruma um meio de justificar-se para querer não ser culpado. E isso é um grande perigo. Observamos tanto em Mateus capítulo 22, verso 1 a 14, como aqui em Lucas capítulo 14, verso 15 ao 24, que o que vai abrir este assunto, ou o que vai dar curso ao que Lucas está comentando, palavras de Jesus, é justamente o que acontece no início do capítulo. Observe aí o capítulo 14, verso 1, dá uma olhada na tua Bíblia. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. Frase final do verso 1 diz: e eles o estavam observando, ou seja, Jesus estava sendo observado por esta turma, por este povo, por esta classe de gente, os fariseus. E observamos que o que vai do verso 2, 3, 4, 5 e 6 é justamente o descortinar de um milagre operado na vida de um homem que necessitava muito, e o milagre acontece. Há então um parecer dos fariseus no verso 3, e a pergunta é a seguinte, no final do verso 3: é lícito curar no sábado? Ou seja, pode fazer isso no sábado? Enfim, Jesus então mostra para ele o costume deles, e Jesus aponta se um animal cair, e se eles não vão no dia de sábado procurar socorrê-lo, então sempre havia uma brecha para eles poderem querer se justificar, se falar, mas pode, enfim. O que Jesus está nos apontando aqui é que o que é mais importante? O ser humano, o dia ou o animal? É óbvio, é claro, que o ser humano, ele está acima, dá mais importância para Deus, porque ao ser humano é dado o direito da vida eterna, da decisão do que querer, ou vida eterna ou condenação eterna. A palavra de Deus nos orienta sobre isso. Em meio a isso, Jesus então ele continua, e ele vai, a partir do verso 7 ao verso 14, ele vai abrir um ensinamento por parábola, da qual ele vai estar falando sobre aqueles primeiros assentos, quando você é convidado para um momento festivo, e daí, ou um momento de bodas, ou uma festa, enfim, ele vai apontar então os primeiros assentos, e Jesus dá orientação para que não se assentem nos primeiros lugares, porque vai que o anfitrião da festa, o dono da festa, ou a pessoa que está dando a festa, receba alguém mais importante do que aquele que ali está, e de repente vai pedir para sair, e você vai ter que se recuar, enfim, se sentisse humilhado, se sentisse uma pessoa desprezada. E Jesus então dá a orientação para mostrar como nós devemos nos comportar. O verso 11 deste mesmo capítulo 14 vai dizer:
porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então nós temos que saber nos comportar, nós temos que saber lidar em meio àquilo ou local onde nós estivermos, para que nós tenhamos êxito. Com isso, Jesus ele vai fechar e ele vai dizer no verso 14 do capítulo 14 de Lucas, onde estamos aí: e serás bem-aventurados, ou seja, serás mais do que feliz, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição do justo. Ou seja, dentro do assunto, além de Jesus falar dos primeiros assentos e de chegar uma pessoa mais importante, Jesus também ele fala ali que o convite seja feito àquelas pessoas que não tenham condições de retribuir. Então isso é uma lição muito importante, porque infelizmente o ser humano tem isso consigo: eu faço por este para depois ser retribuído por aquele, e por aí vai, e vice-versa, né? Fica aquele trocadilho. Jesus então está ensinando: faz pelas pessoas que não tem como te retribuir, porque você fazendo assim, você vai estar fazendo para a glória de Deus, você vai estar fazendo para ganhar, não aqui nesta terra, mas ganhar no reino de Deus. Enfim, eles estão ali sentados ouvindo isto, os fariseus, e daí manifesta-se, no verso 15, a leitura onde nós fizemos, a nossa leitura para o momento em que vamos aplicar uma orientação da palavra de Deus. Vem então, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, então um daqueles dos fariseus se manifestou-se, e ele aí diz: bem-aventurado, ele diz: é mais do que feliz o que comer pão no reino de Deus. Aquela pessoa se manifesta falando isso, e com isso aí então Jesus vai aplicar um ensino muito importante, que vai alcançar não só os fariseus, como vai alcançar o povo judeu dentro dessa sua orientação, e também chegando até nós nos dias de hoje. Observamos então que ele diz no verso 16: porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Isso aqui é uma abertura, isso aqui é dado direito a todos os seres humanos, porque perceba a frase final: e convidou a muitos. Esse a muitos aí não está unicamente voltado para aqueles que são da mesma linhagem, mas a abertura é para todos, porque ele já havia orientado acima a respeito dos primeiros assentos, e a quem convidar aquelas pessoas pobres, aleijadas, os mancos, os cegos, pessoas que não teriam como retribuir. Então abriu-se a oportunidade a todas as pessoas, desde classe, desde como está a sua vida na área da saúde, enfim, sentimental, a liberdade a todos foi aberta. Jesus então está aqui agora orientando, e observe que no verso 17 vai aparecer então, dentro deste ensinamento, uma ordem, e a ordem é a seguinte: chegou a hora do momento de festejar. E no momento de festejar, ele mandou o servo, ou o seu servo, aquele que está submisso ao seu senhor, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que tudo está preparado. Ou seja, a festa está preparada, tudo está pronto. O que resta agora são os convidados. Os convidados. E nós vamos observar que daí o servo sai, obedecendo ao seu senhor, para vir para o momento de festa que já está tudo preparado. É interessante que vamos observar aí que nem todos aqueles
que foram convidados, eles entraram para o reino de Deus. Só para que a gente tenhamos já um entendimento da rejeição, da escusa, da desculpa para as coisas de Deus. É o grande risco de perdermos a vida eterna. Observe aí então que é apresentado então 3 coisas importantes dentro do apelo que é feito, do convite que é feito, o da ida do servo que vai à procura. E daí então vão aparecendo-se as desculpas que não são aceitas, que não vai de maneira alguma convencer Jesus disto. Percebemos aí então no verso de número 18, que vai dizer que o primeiro diz assim que comprou terras, comprou propriedades, e ele diz que está muito ocupado e que tem que ir lá para poder lavrar lá as escrituras, preparar tudo, deixar tudo direitinho, enfim, desculpa que não convence a Jesus. Preso às coisas deste mundo, aos bens deste mundo, e temos que tomar cuidado porque a palavra do Senhor, ela nos orienta, que se nós colocarmos o nosso coração nas coisas desta terra, a gente perde os privilégios celestiais. Aparece então uma outra desculpa, que é o que fala que comprou a compra de animais. Comprei 5 juntas de bois e eu preciso vê-las como é que é, se é de boa qualidade, se não é. Desculpas para não fazer. Aparece então no verso seguinte de número 20. O outro casei, então importa que eu não tenho tempo de ir. Então eu tenho que ter o meu momento de festa, meu momento de alegria, meu momento de prazer. São desculpas apresentadas que não são válidas, não são aceitas. E daí nós vamos entender perfeitamente, me veio aqui, e eu deixei isso marcado aqui, um texto que ele é muito conhecido nosso, está em Lamentações, capítulo de número 3, texto tão conhecido, e o verso de número 39. Ele vai dizer assim para nós, meus amados irmãos: do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Então, do que se queixa-se o homem vivente? A não ser cada um do seu próprio pecado. Então, nós mesmos somos que causamos, às vezes, os problemas, e daí corremos o risco de, além de causá-los, sermos condenados por eles mesmos. Tá? Quando nós já entendemos perfeitamente que Jesus ele veio para todas as classes de pessoas, das quais delas eu sou um, você que está me ouvindo é um outro, é outra, e assim sucessivamente. Então o Senhor veio para todos, o Senhor veio para rico, pobre, o Senhor veio para todas as cores de pele, o Senhor veio para todos, numa exclusividade. Mas vamos entender algumas coisas aqui, para que a gente possamos então nos ater à obediência e nos sujeitarmos sempre ao convite de Jesus e não apresentarmos justificativas que não serão aceitas por eles. Observamos então, queridos irmãos, quando a gente parte para o verso de número 21, ao retorno do servo. Perceba que no verso 17, o servo fora enviado, ele mandou o servo. E no verso de número 21, o servo está retornando, está voltando, porque abre assim o texto: e voltando aquele servo, ele está voltando da ordem que o seu senhor lhe deu, e ao retornar, o que ele vai anunciar para o seu senhor? Ele vai agora passar o relatório daquela missão que for enviado. E qual é o relatório que ele passa? Ele anuncia estas coisas ao seu senhor. Ele fala então do que
queria o momento de prazer, porque queria ficar na festa. Ele fala daquele que estava preocupado com o seu crescimento, com a sua riqueza, comprando animais. Ele fala daquele que se preocupou-se em ver os seus bens mais prósperos, e ele traz esse relatório. E daí, ao ouvir esse relatório, o senhor da festa, o dono da festa, veja aí as partes finais dos versos que se seguirão agora no capítulo de número 21. Então o pai, ou o dono da festa, pai de família, indignado, disse ao servo, ou disse ao seu servo, glória a Deus, aleluias. Ele vai então dizer ao seu servo que lhe trouxe aquela palavra, que lhe trouxe aquele relatório. Ele vai então dizer ao seu servo: sai depressa pelas ruas, pelos bairros, pela cidade, trazei aqui. Lembra lá de cima do que nós comentamos, da festa dos primeiros assentos, a quem chamar, a quem convidar? E trazei aqui pobres, aleijados, mancos, cegos. Diz o verso 22 que ele obedece, ele vai. E o servo, ele vai, e ele então fala para o seu senhor: feito está como mandaste. Mas aí ele diz: ainda há espaço, ainda há lugar. Glórias a Deus. Entendamos uma coisa, meus amados irmãos, que Jesus, ele veio para o povo judeu. Isso está bem claro. Se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia aí, passa aí as páginas, próximo evangelho é João, capítulo 1, você vai entender isso perfeitamente. No capítulo 1, no verso de número 11 e 12, vai dizer: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio para o povo judeu, mas o povo não o receberam. Aí o verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, como nós observamos aqui nesses dois versos, ele veio para os seus não receberam. Já que não recebeu, então há uma abertura, há um acesso para que todos, aí a gente vamos entender quando Jesus fala lá no no capítulo 14 de João, nosso texto em estudo, quando ele está falando a respeito dos cegos, dos mancos, que são toda a classe de gente, pessoas que a sociedade talvez não queira, está rejeitado, enfim, aquelas pessoas que não têm condições, enfim, em toda a área, tanto espiritual como financeiramente, como fisicamente, enfim. Aí abriu-se para todas essas pessoas, dos quais eu sou um deles, você que está me ouvindo nossos familiares, as demais nações, e por aí vai. Então, não recebendo, houve abertura para nós, e esta abertura então foi a nossa aceitação, que daí nós entendemos perfeitamente, dentro desse contexto do capítulo 14, do verso 15 ao 24, que a rejeição daqueles a quem fora convidado, era dignos de ir, ao rejeitar, abre-se o acesso a todas as pessoas. E perceba que manda chamar, e daí ainda o servo diz: olha, ainda há lugar. No verso 23 do capítulo 14 ele diz: e disse o Senhor ao servo novamente: sai, vai pelos caminhos, pelos valados, e obriga-os,
chama-os, força a entrar para que a minha casa seja. Qual o desejo de Deus? Que a sua casa esteja cheia. Qual o desejo de Deus? Que todos venham ao reconhecimento de que Jesus Cristo, seu Filho, veio e morreu para nos salvar e nos libertar da condenação eterna. Então, meus amados irmãos, fica esta orientação para nós aqui. E daí eu gostaria de deixar bem claro aqui que a rejeição ao convite de Jesus é o ser humano condenar-se a si mesmo, é o ser humano perder o direito da vida eterna. Então, essa rejeição ao convite de Jesus é um perigo, porque isso aí coloca as pessoas no erro da condenação. É o que nós acabamos de ler em Lamentações 3:39. O que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se dos seus próprios, ou do seu próprio pecado, do seu próprio erro, não? Porque a oportunidade nos é dada. Então, com isso, eu quero deixar aqui rapidamente algumas coisas ou algumas aplicações dentro desse contexto. Primeira coisa, nunca rejeite ao convite de Jesus. Guarde bem isso. Nunca rejeite ao convite de Jesus. Segunda coisa, nunca se ache-se ou se sinta-se no direito de ser um privilegiado acima dos outros. Nunca. Sempre haverá pessoas mais importantes do que eu, do que você. Então, nunca se sinta-se no direito de se ufanar-se, orgulhar-se. Tá? Guarda bem isso. Uma terceira coisa que nós vamos tirar como lição, aplicação para nós dentro desse contexto. Todos nós temos valor diante de Deus. Guarde bem isso. Todos nós temos valor diante de Deus. Ah, pastor, eu sou um pobrezinho, um coitadinho, uma coitadinha. Não, todos têm valor. Viu lá o que fora linkado? Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, trazei aqui pobres. Trazei o que mais? Aleijado, o que mais? Mancos, o que mais? Cegos. E se você quer ainda mais, é só você olhar mais para frente ao texto. Quando fala ainda há lugar, então ele diz, vai pelos valados, pelos caminhos, força, traga. Então, todos nós temos valor. Nunca se sinta-se o coitadinho menosprezado. Não, temos um valor. E quem nos faz, aliás, quem nos faz ser valorizado é o próprio Deus, por intermédio da nossa confissão ao sacrifício de Cristo Jesus. Temos valor. Haja vista um hino muito cantado em nosso meio, né, que já faz tempo que não se louva. Você tem um valor. Glórias a Deus. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Fale isso para alguém. Mande essa mensagem para alguém. Fale para alguém que está do seu lado. Você tem um valor, meu irmão. Você tem um valor, meu irmão. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Então não se sinta-se menosprezado. É uma das lições importantes dentro desse contexto bíblico. Uma outra lição importante que nós podemos aplicar para nós dentro desse contexto, e daí já vamos caminhar para o término. Na casa de Deus há lugar para todos. Então, na casa de Deus há lugar para todos. Na casa de Deus há lugar para mim, há lugar para você, há lugar para todos nós, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Sejam abençoados com esta palavra. Esta é a palavra de Deus. Deus abençoe. Queridos irmãos, a todos vocês. Vamos estar agora caminhando para um momento de oração, de agradecimento a Deus. Não se esqueçam dos nossos compromissos. Quarta-feira, hoje é terça-feira, quarta-feira nós temos culto de doutrina ministrado pelo nosso pastor presidente, pastor Deiró de Andrade, na ADSM, a TV ADSM.
Quinta-feira temos culto público, estará sendo ministrada uma outra palavra aos corações de vocês, chegará até o lado de vocês. E domingo também uma outra palavra em nome de Jesus. Estamos recebendo os irmãos que possam vir orar, possam vir estar vindo aqui nas terças, conforme os plantões. Estamos aqui orando, também aconselhamento. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, louvamos o seu santo nome por esses instantes. Agora rogamos tua presença conosco. Permanece, Pai, abençoando o teu povo, guardando a tua igreja, aonde estiveram teus filhos, os seus lares, aqueles que necessitam de ser ao trabalho. Guarda-os, livra-os, proteja-os, meu Deus. Abençoado seja a vida do teu povo, Pai. Muito obrigado por esses instantes e momentos. Que a tua palavra caia em boa terra e que seja, meu Deus, produzida frutos dignos, Pai amado, de crescimento, Senhor. Pai querido, obrigado pela vida do teu povo. Abençoado seja. Em o nome de Jesus rogamos, Pai, uma sequência de semana abençoada para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Queridos, onde estiver, receba a bênção do Senhor. O grande amor do nosso Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor, repose sobre cada um de vós. Amém e amém.